Depois de ter conquistado a conciliação da cúpula das Forças Armadas com o presidente Lula, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, tinha como missão lutar por mais dinheiro para os militares. Sem conseguir grandes avanços no Congresso, ele acumulou derrotas, com seguidos congelamentos no orçamento e a inclusão das Forças Armadas no pacote de corte de gastos que foi proposto pelo ministro Fernando Haddad. Agora deve deixar o ministério com militares insatisfeitos e com aperto nas contas. Você, Cristiano Beraldo, a administração de José Múcio Monteiro foi frustrante para ele próprio? Os militares refletem sobre essa passagem de que forma? Claro que ele sai deixando talvez algumas pontas soltas, né, como se diz no jargão popular, e certamente uma relação difícil para o próximo que vai assumir, né? Pois é, eu nunca conversei pessoalmente ou por telefone com o ministro José Múcio, mas entendo que ele cumpriu o papel que foi designado. Ele foi o primeiro ministro a ser nomeado pelo novo governo Lula, eleito no final de 2022, e o seu papel era justamente fazer esse processo de transição junto às Forças Armadas para amenizar a temperatura, para reduzir aquele clima de incerteza que havia, até porque naquele momento vários brasileiros estavam acampados às portas dos quartéis na expectativa de que alguma coisa aconteceria. Por fim, nada aconteceu. A conduta de José Múcio Monteiro à frente do Ministério da Defesa me pareceu bastante equilibrada, apesar dos desafios que surgiram ali com aquele 8 de janeiro, em que as Forças Armadas, então, desde aquele momento, foram sofrendo um processo de humilhação pública, de perdas cotidianas ali, de benefícios, de protagonismo, etc. E, sinceramente, não há o que fazer. Quer dizer, parece haver essa satisfação de ver as Forças Armadas de quatro, o que, na minha opinião, é um erro gigantesco, porque as Forças Armadas são fundamentais para o Brasil se proteger, não só dos desafios atuais, sobretudo desse tráfico de drogas que invade as fronteiras brasileiras como se nada fossem. Mas no futuro os nossos desafios aumentarão, porque a gente terá um mundo com novos desafios e os nossos ativos aqui no Brasil serão ativos cada vez mais valiosos. E o que estamos vendo acontecer com as Forças Armadas? Todo dia um tapa na cara, todo dia um motivo para que as Forças Armadas sejam humilhadas em público. Isso não terá um bom resultado no longo prazo. Esse é um processo que em algum momento ele se inverte. Agora, nos próximos 2 anos, sinceramente, não vejo nada que possa fazer e podem substituir o ministro José Múcio por qualquer outra figura. Duvido muito que alcance alguma evolução concreta para valorizar e fortalecer as nossas Forças Armadas. Você, Luiz Felipe Dávila, já dá para fazer um balanço da atuação de José Múcio Monteiro à frente do Ministério da Defesa? Conseguiu, de fato, alcançar a pacificação que muitos queriam, mas tem essa questão orçamentária que está pendente e é uma pedra no sapato das forças, hein? É verdade. Bom, vamos colocar os pingos nos is. Zé Múcio Monteiro cumpriu a sua parte da barganha. Como bem lembrou o Beraldo, foi o primeiro ministro a ser anunciado pelo governo Lula, num momento complicadíssimo, naquele mês de janeiro, e ele conseguiu pacificar as Forças Armadas e reaproximar, de certa forma, as Forças Armadas do governo. Então, ele fez um trabalho de extrema importância. Agora, o governo não cumpriu a barganha dele com o Zé Múcio, que era tratar bem as Forças Armadas, que era aumentar a verba de investimento que as Forças Armadas precisam e reclamam há muito tempo. Nada disso foi feito. E agora, quando vai fazer alguma coisa, vai tratar da questão da aposentadoria, que não é que não tem que ser tratado, tem que encarar sim também esse problema, mas o ponto é que o investimento que as Forças Armadas vem exigindo do governo há tanto tempo, pelo menos 1,5% a 2% aí do PIB, para que nós possamos ter uma Forças Armadas equipadas para um momento que
necessidade. Não adianta equipar as Forças Armadas na hora que estoura um conflito. Aí já é tarde, aí não tem equipamento. Então, as Forças Armadas foram negligenciadas pelo governo, foram maltratadas pelo governo, e a turma do governo e da bancada esquerdista do PT adora ficar colocando essa tarja de golpista nas Forças Armadas, como instituição, que não tem nada a ver com a atuação individual de determinadas pessoas que pertenceram às Forças Armadas. Por isso, José Múcio Monteiro fez o seu trabalho muito bem feito, é preciso dizer aqui. O governo é que não cumpriu a parte da barganha. Então, nesse momento, é melhor pegar o boné e ir embora. E é isso que ele está pedindo ao governo. Agora, quando o Dávila toca no ponto da suposta tentativa de golpe de Estado, o inquérito em curso, as investigações, havia desconfiança por parte de algumas figuras no Palácio do Planalto, né, Cristiano Beraldo? Que não as Forças Armadas inteiras, mas parte das Forças Armadas, ou pelo menos de algumas figuras que comandam as Forças Armadas, que havia ali algum tipo de ligação ou relacionamento com o grupo que estava no poder na administração passada, a gestão de Jair Bolsonaro. Você acha que esses elementos acabaram prejudicando a relação entre as Forças Armadas e o governo federal, a administração Lula, e de que maneira José Múcio Monteiro conseguiu aparar as arestas? Ele alcançou esse objetivo? Porque a impressão que muitos têm é que ainda há uma certa, se não antipatia, um pé atrás da atual administração federal com as Forças Armadas. Vimos, inclusive, uma situação complicada, um vídeo que foi divulgado após a divulgação daquele projeto de corte no orçamento ou mudança na aposentadoria dos militares, um vídeo que foi publicado pela Marinha. E muitos entendiam que seria aquele vídeo uma alfinetada no governo federal. Enfim, de que maneira você observa esses movimentos? Neto, há um ressentimento muito grande, e isso fica claro nas ações que o governo toma em relação às Forças Armadas, e esse ressentimento não vem de agora. Esse ressentimento é uma herança trazida lá da época da década de 1960 e 70, quando vários dos membros do atual governo estavam ali numa ação, às vezes armada, contra o governo militar, e essas pessoas foram presas, eventualmente tiveram que se exilar em outro país e voltaram cheias de ressentimento. Veem as Forças Armadas como uma ameaça, com a mágoa causada pelas ações de tantos anos atrás. Agora, diante dos desafios que estavam presentes ali naquela véspera da posse em 1º de janeiro de 2023, as Forças Armadas, elas fizeram o que poderiam fazer. Pode-se argumentar, e eu até trago esse argumento aqui, que era importante que as Forças Armadas tivessem se manifestado para aquelas pessoas que estavam acampadas às portas dos quartéis, dizendo que elas nada esperassem, porque nada aconteceria para interromper o processo democrático no Brasil, que as Forças Armadas, como instituição, jamais abraçariam um processo de interrupção da sequência democrática de substituição do presidente da República. Não fizeram isso. E aí pode-se argumentar que a Constituição prevê o direito à livre manifestação, enfim, pode trazer argumentos que forem, mas talvez naquele momento ali fosse importante ter um esclarecimento, já que este esclarecimento não veio do então presidente da República. Mas não houve nada na atuação das Forças Armadas, mesmo durante esse período de certa tensão, que evidenciasse um movimento da corporação ou das corporações do Exército, da Marinha e da Aeronáutica contra a ordem democrática. É esse processo, por isso que eu acho que isso não é de agora, isso tem lá raízes há muitos anos, 50, 60 anos, e carregam essa mágoa até hoje. Então, José Múcio fez o possível, fez o seu trabalho até onde a minha vista alcança de uma forma bastante correta, da forma mais adequada que pôde, e agora ele certamente se cansou de dar murro em ponta de faca.
depois de ter sido parlamentar, de ter sido ministro do Tribunal de Contas, agora 2 anos como ministro da Defesa, viu que não adianta ficar perdendo tempo com isso, vai cuidar da sua própria vida, faz ele muito bem. Agora, Dávila, só para a gente fechar essa discussão, não dá para a gente refletir sobre a passagem de José Múcio Monteiro no governo, também as Forças Armadas nesses últimos 2 anos, sem mencionar, por exemplo, a detenção do general Braga Neto, o indiciamento e a investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, o parecer que possivelmente será emitido pela Procuradoria-Geral da República no próximo mês de fevereiro, e também a aguardada manifestação da Justiça após o parecer da PGR. Tudo isso pode agravar essa situação? Deve causar um mal-estar nas Forças Armadas? De que maneira as forças devem se colocar a partir das manifestações dessas instituições? Caniato, vamos ao elogio, depois à crítica. Elogio nós deveríamos todo dia parabenizar as Forças Armadas como instituição por não embarcar na aventura do golpe. Todos os depoimentos das vozes da instituição Forças Armadas foi no sentido que não ia entrar em aventura, ia manter o seu papel constitucional de defensores da democracia. E assim o fizeram. Então, nesse sentido, merece todo o aplauso e elogio, cumpriu o seu papel constitucional desde 1985 e não teve nada de golpismo como teve no passado. Então, esse é o ponto positivo. A crítica é o seguinte: essa instituição tão hierárquica como é as Forças Armadas não poderia ter prevalecido o espírito corporativista de encobrir o movimento de determinados aloprados que, na verdade, foram enebriados pela cachaça da política e tiraram a farda e entraram na política e no jogo político e nesse jogo golpista. E essa história de não denunciar, não ir para cima, apenas ter uma disputa intramuros, foi um erro que as Forças Armadas cometeram. E, na verdade, isso precisa ser corrigido, porque é isso que vem contaminando a imagem das Forças Armadas. É a atuação isolada de militares que, na verdade, se inebriaram com o poder. É este o problema. E entraram para situações antidemocráticas, como é a questão do suposto golpe. Neste sentido, a instituição, essa mesma que defendeu as democracias com unha e dente, deveria ter agido contra essas pessoas, expurgados elas do poder. Aliás, não fizeram isso quando o presidente Bolsonaro era capitão do Exército? Por que não fizeram agora com os generais que se envolveram em tramas? Então, eu acho que as Forças Armadas precisam também fazer uma revisão de suas práticas para não encobrir medidas antidemocráticas que foram ceivadas dentro das Forças Armadas. E arrematar você, Beraldo, o indiciamento, a posição que a PGR vai tomar, e, enfim, a maneira como a Justiça vai se colocar após o parecer da PGR, todo esse conjunto de ações que nós, muito em breve, iremos nos deparar, isso interfere e impacta de que maneira as Forças Armadas? Neto, impacta porque o general Braga Neto, vamos imaginar um cenário em que se comprove ali a sua participação nessa trama lunática ali de um golpe de Estado e tal. O general Braga Neto é um general altamente graduado, foi interventor militar no Rio de Janeiro, ocupou cargos importantes na carreira militar e ele tem, com isso, uma responsabilidade, assim como o Exército tem com ele, com todos aqueles generais que são promovidos a generais e depois chegam a general de 4 estrelas, como ele. O Exército também tem uma responsabilidade sobre a seleção que faz. E se houver a comprovação dessas acusações, mostra que o general não estava à altura de ter galgado os postos mais altos do Exército brasileiro. Então tem uma mácula neste sentido. Agora, é a mesma coisa quando uma família que tem lá a sua empresa, que toca a sua vida de uma forma muito proba e organizada, de repente um filho se perde pelo caminho e acaba fazendo alguma besteira. É claro que isso atinge
né, ali a moral da família, a imagem da família, mas é a ação de uma pessoa individual, não é uma ação coletiva de uma instituição única. Mesma coisa com o Exército Brasileiro. Não há nenhum movimento que se possa dizer que as Forças Armadas Brasileiras estavam considerando ou tendenciosas a entrar nessa aventura que seria tentar aí um golpe de Estado, porque era um golpe que não parava de pé no seu dia seguinte. Como não há nenhum indício dessa natureza, o nosso respeito às Forças Armadas deve permanecer na mais alta conta. Até porque, como eu disse e disse o Dávila, nós precisamos de Forças Armadas fortes. Se fôssemos um país que levássemos a sério as nossas fronteiras, a simples ameaça de Nicolás Maduro de usar o Brasil para invadir a Guiana já teria sido motivo suficiente para colocarmos uma vigília militar na nossa fronteira com a Venezuela, para impedir que esse fanfarrão traficante de drogas chamado Nicolás Maduro ousasse repetir sequer que usaria o Brasil para as suas viagens aí lunáticas de invasão de outro país soberano. Mas não, a gente assiste a tudo e fica a Deus dará, porque não investimos a sério nas nossas Forças Armadas há muito e muito tempo.